Queria agradecer a todos que estiveram lembrando do acampamento em oração. Tivemos a primeira semana dos adolescentes, terminou ontem, né? E tivemos mais ou menos 65 adolescentes lá. E foi uma semana abençoada, fez um tempo muito bonito como hoje. E a partir de hoje começa a segunda semana, que é a Semana das Crianças. Então estejam ainda lembrando por essa semana e pela salvação de crianças que porventura vão estar lá, que nunca ouviram do Evangelho, e aquelas que já ouviram, que elas possam crescer na fé e amadurecer na fé cristã, que é o objetivo desses acampamentos, né? E hoje nós vamos ver mais uma promessa, seguindo a nossa sequência de estudos sobre as promessas de Deus. E eu vou pular um pouquinho a parte inicial, que a gente dá abertura para todo mundo compartilhar alguma coisa que leu da semana passada, porque a gente está um pouquinho atrasado, então não vai dar tempo da gente concluir o assunto, então eu vou pular essa parte. Mas nós vamos ver hoje a promessa de satisfação, e tem uma moça aqui com os braços abertos, parece que ela está realizada, satisfeita, contente, de bem com a vida, né? E Deus nos promete essa satisfação. A gente pode ser pessoas felizes, de bem com a vida, e tem uma forma da gente alcançar isso. E essa promessa é dada nesse versículo de Mateus 5 e o versículo 6. Dentro ainda do contexto do Sermão do Monte, estamos vendo as bem-aventuranças, e vimos bem-aventurados pobres de espírito, depois vimos bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e hoje veremos bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa felicidade, essa realização pessoal, essa satisfação está nesse termo, ser farto, ser realizado. Isso que significa, que nós vamos ver dessa forma. Vocês já ouviram falar que você é o que você come, né? Se você se alimenta mal, se você come muita gordura, se você come muito colesterol, isso vai fazer mal para você, isso vai refletir no seu corpo, na sua saúde, porque aquilo que você está se alimentando vai ter um resultado, um efeito no seu corpo, né? E aqui tem uma foto de um garfo, uma faca e um prato, e em cima do prato você tem a palavra de Deus. E se nós temos fome e sede da palavra de Deus, isso vai ter um efeito, vai ter um impacto na nossa vida, vai ter um resultado, uma consequência, né? E a fome é uma coisa que a gente satisfaz ela comendo, almoçando ou jantando, mas passa algumas horas, a barriga já começa a roncar de novo, né? E a gente sente fome de novo, uma coisa que não acaba. É uma coisa que na verdade não nos satisfaz por completo. Mas se a gente estiver buscando no lugar certo a nossa satisfação pessoal, nós vamos ser fartos, vamos ser atendidos, seremos satisfeitos por completo. E não vai ser uma coisa passageira, não vai ser uma coisa que vai voltar a te incomodar depois. Isso vai, a palavra de Deus diz que vai durar para sempre. E a promessa de Jesus, ela diz que nós estaremos satisfeitos apenas quando nós entendermos que a gente tem que parar de buscar essa satisfação no lugar errado. Quando nós pararmos de buscar a satisfação em lugares que nós não podemos encontrar essa satisfação. Só ajustar o foco um pouco. Nós estamos buscando, tem um corinho que o irmão Tuta escreveu e compôs, buscamos a felicidade, né? Nossos pais batalham todo dia, trabalham, estão labutando,
buscando riqueza, buscando as crianças, buscando diversão, entretenimento. E nós estamos buscando, no geral, se você pudesse resumir, o que nós queremos é ser felizes, é sentir satisfação, alegria, né? Paz, contentamento. Mas se a gente buscar isso nas coisas que esse mundo tem a oferecer, nós não seremos satisfeitos. Não ficaremos satisfeitos porque não dá. Nada disso, nada que o mundo tem a oferecer pode fazer isso. E o Corinho fala, nós temos o mapa da Nina, que é a palavra de Deus, que nela nós encontramos a salvação em Jesus, né? Desculpe. Então, eu coloquei aqui o trabalho. Algumas pessoas buscam a satisfação, a realização no trabalho, algumas pessoas buscam no seu relacionamento conjugal e outros buscam nos seus filhos. Se eu tiver um filho, eu quero tanto ter um filho, se eu tiver um filho eu vou ficar tão feliz e vai mudar a minha vida, eu vou ser transformado. Ou então eu achar o homem certo ou a mulher certa, eu vou ficar contente. Só assim, senão não vai dar. Ou tem pessoas que procuram nas drogas ou outro tipo de divertimento. Tem pessoas que no trabalho se dedicam tanto, e é do trabalho que elas extraem a sua alegria, a sua satisfação. Mas tudo isso resulta num vazio. Tem uma imagem ali que eu pensei que colocar, que pudesse expressar melhor esse sentimento que essas coisas trazem para nós. É um buraco negro, é um vazio, é uma coisa que não satisfaz. O buraco negro se forma, eu peguei a definição do que é um buraco negro. Ela se forma quando uma estrela supermassiva fica sem combustível, ou seja, a estrela vai ficando velha, vai perdendo a sua força, e o que faz o seu núcleo diminuir até ficar reduzido a uma fração de seu tamanho original. Quando isso acontece, a gravidade produzida por ela, a estrela, sai do controle e começa a sugar tudo o que encontra. E ela começa a sugar a massa da estrela, fazendo isso tão rápido que se engasga e expele enormes correntes de energia. Ela é tão forte que acaba furando a estrela e lançando mais jatos de energia. A gravidade não suporta essa energia e a estrela finalmente explode. E essa explosão é chamada de hipernova. Em apenas um segundo, a explosão é capaz de gerar 100 vezes mais energia do que o nosso Sol produzirá em toda a sua existência. O que resta no centro é um buraco negro. As coisas que esse mundo tem a oferecer, essas coisas acabam, na verdade, nos sugando, né? E aquilo vai nos consumindo, e a gente vai se envolvendo tanto com essas coisas, que a gente está buscando nelas a satisfação, e elas não podem entregar isso. Então aquilo vai nos consumindo até o momento que a gente não aguenta mais, e explode, e a gente entra em alguma crise, alguma depressão, alguma coisa que não completa esse vazio que a gente tem. Eu coloquei então aqui novamente essas fotos, e o que pode nos satisfazer é Deus. O que pode nos completar, preencher esse vazio que temos só na pessoa de Deus. E o mundo perde tanto tempo, né, tentando descobrir aonde se realizar, onde encontrar essa satisfação, e a palavra de Deus é muito clara, e ela mostra que a solução, que a salvação está em Deus, e esse é o caminho. E o mundo seria diferente se o mundo entendesse isso, né? Dizem que uma pessoa equilibrada é uma pessoa que consegue
dividir bem o seu tempo entre lar, trabalho, labor e lazer. Se você trabalhar demais, você vai ficar estressado. Você tem que balancear as horas de trabalho com um pouco de lazer e o tempo com a sua família. Tem que ser bem distribuído o seu tempo, né? E se você não fizer isso bem, você vai ter uma consequência negativa, algum problema. E vocês viram que, mais uma vez, Deus tem que estar no centro. Deus, ele é muitas vezes representado por esse triângulo, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? A Trindade. E somente Deus pode nos dar essa satisfação, seja no seu trabalho, seja na sua vida familiar, seja no lazer. Se você não tiver, você já reparou isso? Se você não estiver bem com Deus, parece que nada vai bem. Parece que nada dá certo. E pelo contrário, se a sua comunhão com Deus estiver bem, o resto pode estar tudo ruim. O resto pode estar tudo difícil, mas isso não te atinge. Porque o fundamental e o principal, a coisa mais importante que é a sua comunhão com Deus, ela está bem. Então você vai poder expressar como Paulo: eu sei estar contente na fartura, na escassez, na abundância, na fome ou em qualquer situação. A gente vai poder sentir essa satisfação porque nós estamos bem com Deus. E é isso que importa. Agora, quem não está bem com Deus, busca em tudo quanto é lugar e vive uma vida perturbada, desequilibrada, porque não consegue achar e não consegue se satisfazer. Será que a ordem dos fatores afeta o resultado? Nós vamos ver que afeta sim, afeta muito, né? A ordem da promessa não é, por exemplo, bem-aventurados que têm fome e sede de felicidade, porque serão fartos. Não é isso que o versículo está dizendo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando a gente tiver fome e sede de justiça, colocando a justiça em primeiro lugar, depois vem a satisfação. Mas o mundo está buscando, o produto final que eles estão buscando é a felicidade. E eles não vão encontrar, porque a felicidade é uma consequência, é um resultado, não é o fim. Não é o meio, mas ele é o fim, ele é o resultado. Então, é muito importante a gente entender isso. O desejo mais a felicidade é igual a satisfação? Não. Não é essa a ordem. Não é esse o caminho. O versículo está dizendo que nós temos que ter o desejo, a fome e a sede de justiça, e aí sim nós vamos ter satisfação. Vamos nos sentir realizados, fartos. Veja alguns versículos e a palavra de Deus em todo o seu contexto, desde o Velho Testamento até o Novo, tudo mostra que essa ordem é a ordem correta. Por exemplo, Josué 1:8 fala: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, qual que vai ser o resultado? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse vai ser o resultado. Se você buscar Deus, buscar meditar na sua palavra, dia e noite, procurar obedecer isso, aí você vai sentir realização, a satisfação. Você vai ser bem-aventurado, bem-sucedido. Tem pessoas querendo ser bem-sucedidos, desconsiderando Deus na sua vida. Não vai conseguir. Pode até conseguir momentaneamente, mas não vai durar. Eclesiastes 12:1, Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás. Qual que vai ser o resultado? A consequência? Não tenho neles prazer. Você não vai ter prazer se você esquecer de Deus, se você tirar Deus da sua vida, se você desconsiderar Deus
desde a tua juventude, a tua velhice, qualquer estágio da tua vida, que se você tirar aqui, o versículo está falando para os jovens, né? Lembrar de Deus na tua mocidade. Mas a gente poderia expandir isso, todas as fases da nossa vida, criança, moço, adulto, idoso, temos que lembrar do nosso Criador, lembrar de Deus, considerar Deus na nossa vida. Caso contrário, a gente vai chegar no fim da vida e a gente vai falar, não tenho prazer, não sinto satisfação. E a mensagem de Eclesiastes, Salomão experimentou tudo na vida. Ele fez de tudo buscando essa satisfação, buscando essa realização, e ele viu que tudo é vaidade. No trabalho não achou, nos relacionamentos não achou, mulheres não achou, na comida não achou, na bebida não achou, em nada, ele chegou à conclusão que tudo é vaidade. E ele falou, na vida tudo se resume em buscar a Deus, obedecer a Deus. Aí sim nós vamos sentir satisfeitos. Outro versículo, Mateus 6:33, Jesus disse no mesmo contexto aqui do Sermão do Monte, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que inverte a ordem, né? Então, buscando muitas coisas, mas estão esquecendo de um detalhe, que é Deus e a justiça de Deus, é o reino de Deus, as coisas de Deus. Mas se a gente colocar isso em primeiro lugar, o resto vai se encaixar. O resto vai ser tranquilo. Outro versículo, Salmo 37, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e qual vai ser o resultado? O mais Ele fará. Confia no Senhor, entrega ao Senhor, considera ao Senhor, considera a Deus na sua vida, e Ele vai conduzir a tua vida. Você vai ficar seguro, você vai ficar satisfeito, você vai viver confiante, nada vai te abalar, nada vai te perturbar, porque você está vivendo nessa condição. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo estava dizendo, olha, eu posso tudo, eu sou satisfeito, eu tenho esse poder, mas não está em mim, ou não está nas coisas que o mundo oferece, não está em nenhum outro lugar a não ser naquele que me fortalece, em Deus. Então é muito importante a gente colocar a ordem correta. O fator é ter fome e sede de justiça de Deus. Nós vamos analisar o que é essa justiça, e aí sim você vai ser farto, você vai ser satisfeito e realizado. É como um homem que é doente, ou uma pessoa doente. Muitas vezes o médico dá um remédio, e esse remédio vai fazer o quê? Vai curar, vai tirar a dor, vai aliviar a dor. A dor é muito importante, porque a dor nos traz a consciência de que tem algum problema, né? E Deus muitas vezes causa dor em nossa vida para mostrar que tem algum problema. A gente sente alguma febre porque alguma outra parte do corpo está sofrendo, né? E muitas vezes os médicos dão receitam algum remédio para aliviar essa dor, mas esse remédio não resolve o problema, não vai na raiz do problema e não trata o problema. Aí você está tapando o sol com a peneira, e isso é muito perigoso, porque passa a dor agora, mas daqui uns dias ou daqui a alguns meses vai voltar, porque o problema continua ali. Então, enquanto o homem não entender que ele tem que resolver a sua doença, a raiz do seu problema, que é a ausência de Deus na sua vida, ele vai estar tapando o sol com a peneira. Ele vai estar vivendo, buscando satisfação em outras coisas e não vai encontrar. Ele vai estar sempre doente.
pode melhorar um pouco, um dia ele está bom, mas outro dia ele está ruim. E ele vive nessa inconstância, sendo que o crente ele é firme. Ele pode dizer que ele é constante. Ele é inabalável, né? Porque Deus é a sua fortaleza e em Deus está a sua confiança. Então a gente vê a partir desse versículo uma mudança no tom da mensagem que Jesus está dando ali. E eu estava parando para pensar, que mensagem, né? Profunda. Olha, poucas palavras que Jesus está usando. E se você parar para pensar, as palavras que Jesus está usando, a profundeza que tem essas palavras. Eu acho que os discípulos que estavam ouvindo ali o sermão, acho que não estavam entendendo nada, né? Talvez, eu não sei, é um chute, né? Talvez é perigoso eu dizer isso, mas é uma mensagem tão profunda que, olha, a gente está parando domingos após domingos para analisar essa mensagem e olha quanto que a gente consegue extrair as palavras de Jesus, quão profundo a gente vai entendendo o que Jesus disse por trás daquelas poucas palavras. E um bom orador é aquele que consegue fazer justamente isso, resumir muita coisa em poucas palavras, de uma forma efetiva, né? E a gente viu então a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. Negativo, né? Está enfatizando, olha, o problema, você olhando para dentro de si, você vai perceber que você é pecador, que você é incapaz, que você não tem poder em si. Então você tem que reconhecer essa pobreza. Aí ele fala, bem-aventurados que choram, também é negativo. Você reconhecendo isso, enxergando isso, você vai chorar. Você tem que gemer por dentro e falar, desaventurado homem que sou. Quem me livrará desse corpo, desse pecado, né, dessa condição? Você sente esse choro, você sente esse desespero interno. Bem-aventurados os mansos, né? Então, é uma ênfase no problema, é uma ênfase no seu problema. Você tem que olhar para dentro de si e tem uma conotação, tem um tom muito negativo. Sim. Eu acho importante isso, porque assim, você falou, né, que a gente é inabalável, e nós temos que sempre estar buscando lembrar que Deus supre todas as coisas. Mais importante é que nós tenhamos a consciência que a gente chora, que dói, que dá depressão, que é triste. Só que a gente não pode ficar nesse estado. Porque muitas vezes tem lugares que pegam, não, o cliente sempre está feliz, o cliente sempre está barato. E aí, como nós somos seres humanos, quando a gente fica triste, parece que a gente está pecando, errando, mas a gente está reconhecendo que nós não somos nada. E aí sim tem que ficar feliz. Porque tem essa corrente que fala que o cliente você está triste, não pode ficar triste, está pecando então. Mas não é essa felicidade de viver triste, né? É uma consciência, né, da sua condição, mas isso não te abala, porque você tem uma esperança, né? E se levantar. Mas agora você vê que tem uma conotação, Jesus começa a dar um outro tom, e é um tom mais positivo. Os que têm fome e sede de justiça, e ele está enfatizando agora a solução. Você vai ser satisfeito, você vai ser farto. Então, o que é essa justiça? Nós vamos ver então a justiça e vamos ver o que significa ter fome e sede. A justiça, um termo muito vasto, né? Então eu coloquei aqui algumas definições e resumem talvez o que é justiça. Ela é a única coisa capaz de produzir verdadeira paz. Nada que é injusto vai resultar em paz. Se você está sendo injustiçado, você vai querer brigar por seus direitos. A briga vai produzir algum tipo de guerra, né? Mas se tem justiça, tem tranquilidade, tem paz, está tudo em ordem, está tudo correto. Nós não queremos mais guerras, não queremos intrigas, não queremos violência, não queremos inimizade. Somente a busca por essa justiça é capaz de satisfazer essa busca, essa procura.
Se todos buscassem essa justiça, o mundo seria perfeito. Os políticos, a ONU, órgãos mundiais estão tentando promover a paz, promover o fim da fome, promover o fim das doenças, estão buscando essa paz mundial. Mas nunca vamos alcançar isso se a gente não tiver essa justiça. Justiça é aquilo que é justo, honroso, se você olhar no dicionário, aquilo que é direito, aquilo que é correto. Não é, por exemplo, a justiça de um político que está tentando diplomaticamente convencer outro país a honrar um contrato bilateral, por exemplo, um acordo de fornecimento de alguma coisa, quando na sua própria casa ele não está honrando o seu contrato com sua esposa, o seu contrato matrimonial, sendo infiel com ela. Essa é uma justiça hipócrita, né? É uma justiça parcial, imperfeita. Ela é correta em alguma coisa, mas ela é totalmente corrupta em outra. Essa não é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela é íntegra. Ela é eterna. Ela não é uma coisa que dura por um tempo e passageira. Não, ela dura para todo sempre. Ela é imediata, ela é perfeita. Ainda falando dessa justiça, é o desejo de ser e estar livre do pecado. Agora pensando um pouco mais biblicamente, né? Teologicamente, o que é essa justiça? É o desejo de estarmos ausentes do pecado, livres do pecado, da imperfeição, de qualquer coisa que nos separa de Deus. É o desejo de ser correto, de ser bom, de ser íntegro, perfeito, de estar livre até do desejo do pecado. Se você parar para olhar para si mesmo, fazer uma autoavaliação, você vai ver que você deseja o pecado. É bom, você quer, você gosta, todos nós temos esse desejo de pecar. Paulo falou aquilo que eu não quero fazer, que é aquele desejo do pecado, e eu acabo fazendo. Porque existe esse desejo dentro de nós, mas quando nós estamos tendo fome e sede de justiça, a gente está querendo tirar de nós esse desejo. É o oposto disso. Porque ele vê a sua miséria, a sua incapacidade, ele chora e almeja algo melhor, almeja uma mudança, uma transformação. A gente ter fome e justiça é isso. Querer buscar o melhor, uma mudança, uma transformação, porque a gente já viu que dentro de nós mesmos a gente não tem nada, a gente é incapaz, a gente é pecador. E lembra que falamos domingo passado que essa mensagem de Jesus, ela não foi assim, falada assim de uma forma desordenada, não pensada, não planejada e não estudada. É uma coisa que foi dita. Tudo tem uma interligação, exatamente. Tudo tem um raciocínio lógico e tem uma sequência. Então, ele falou primeiro o pobre de espírito. Esse reconhecimento da pobreza de espírito gera em nós um choro, uma tristeza, uma amargura por causa dessa condição. E aí vai transparecer em nós uma mansidão. A gente não vai ser orgulhoso, a gente vai permitir até os outros apontarem os defeitos em nós, o nosso pecado, porque a gente sabe, isso é verdade, eu reconheço que eu sou pecador. Então a gente não se incomoda quando o outro aponta o dedo para a gente. Pelo contrário, a gente aceita com humildade. É o que é um pouco que a Mel estava dizendo. A gente sabe que nós somos fracos e por causa desse reconhecimento acaba mudando o nosso comportamento. Não existe em nós nenhum orgulho.
nenhuma jactância, porque a gente reconhece isso. E aí então, o próximo passo, o próximo elo dessa corrente, que é uma corrente interligada, que conforme cada elo vai se formando, ela se torna cada vez mais forte. E dentro desse raciocínio, o próximo passo é um desejo de justiça. Já que eu vejo que eu sou assim, e eu enxergo Deus assim, Ele é perfeito, e eu tenho a condição de me relacionar com Deus, porque não pelo que eu faço, pelo que eu tenho, mas pelo que Cristo fez por mim. Agora então eu quero buscar essa perfeição, eu quero buscar essa mudança, buscar essa transformação, buscar ser justo e ser correto e ser perfeito. Tem que haver esse desejo em nós como crentes. Nós não podemos ser e ficar acomodados na nossa vida cristã. Se a gente está acomodado, a gente não está nem aí com o pecado, a gente não faz mal, continuar sendo assim, tem alguma coisa errada. Tem que haver em nós essa fome e essa sede, essa gana, esse desejo por ser melhor. Porque Deus nos fez melhor, Deus nos fez perfeitos, então eu vou tentar viver dessa forma, refletindo Deus em mim, essa perfeição em mim. Mesmo que eu sei que eu não consigo e sou imperfeito e incapaz. Mas como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Deus me dá essa força e essa condição. Então eu vou buscar isso. Eu vou lutar por isso. Eu vou fazer de tudo para demonstrar essa transformação na minha vida. É a vontade de ser santo, de buscar a santidade, de representar a imagem e a semelhança de Deus em nós. O nosso alvo, fomos criados para isso, segundo e conforme a imagem e semelhança do próprio Deus. E para expressarmos essa imagem, o que diz Romanos 8 e 29? Quem sabe de cabeça? Romanos 8 e 29. Quem achou pode ler. Deus nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o nosso propósito de vida. Para isso que nós fomos criados. Para sermos conforme a imagem do próprio Deus. Foi assim que Ele nos criou desde o princípio. Homem e mulher os criou conforme a sua própria imagem e semelhança. Daí entrou o pecado, distorceu tudo isso, corrompeu o homem. Jesus veio para corrigir isso. E uma vez corrigido, agora a gente volta a ser santo e a gente volta no processo de refletir essa imagem, essa glória de Deus em nós. E é por isso que a gente se sente realizado quando a gente entende isso. Porque, foi assim que eu fui criado. Você já viu uma coisa ser usada para um propósito que não é? Você não pode usar um alicate para bater um prego. Vai dar errado. Você vai machucar a mão, você não vai. Não fica legal. Você até consegue dar uma gambiarra, talvez, mas não vai ser. Vai ficar incômodo a situação. No prego talvez não vai entrar. Porque o alicate não foi feito para isso. Nós não fomos feitos para viver assim, sem Deus, desconsiderando Deus e longe de Deus. Mais uma vez que a gente entende o propósito para o qual fomos criados, aí tudo se encaixa. E aí o resto Deus cuida da nossa vida, os problemas vão vir, a gente vai ficar triste, vai sofrer com o pecado, vai sim, mas não faz mal. Que a gente tem satisfação em Deus. É o desejo de não expressarmos a nós mesmos, não expressarmos as nossas vontades, os nossos desejos, porque a gente enxerga, eu sou pobre de espírito, meu choro, meu pranto, e a gente vê quem nós somos, então por que eu vou querer mostrar isso para os outros, e me mostrar para os outros, e me orgulhar disso? Mas pelo contrário, a gente quer expressar e refletir a glória e a beleza de Deus.
ser, para resumir, a justiça é a perfeição de Deus, é o desejo de ser ou refletir a imagem de Deus, ser como Cristo, de viver o fruto do Espírito, não no fruto da carne. O fruto da carne é a gente fazer a nossa vontade, é a gente se mostrar, o holofote está em cima da gente, e a gente se orgulha e se vangloria disso. Mas não, o holofote tem que estar em Deus. As pessoas têm que olhar para Rosimeire, para o Daniel, para cada um de nós, e tem que ver Deus em nós, né? Agora, o que é então, entendemos o que é essa justiça. O que é fome e sede? É um desejo profundo, é uma vontade que cessa de existir somente quando alcança aquilo que está buscando. É uma vontade que não acaba até que o objetivo final seja alcançado. Não é um desejo apenas passageiro, que logo acaba, mas é um que perdura e que dura por um longo tempo. Porque enquanto não alcançar aquilo que está buscando, ele não sossega. É esse desejo constante, contínuo. Quando pecamos, logo confessamos os nossos pecados, e Deus nos perdoa, porque Ele é fiel e justo. Mas aí no dia seguinte nós voltamos a pecar. Não é assim, né? Não é uma coisa que é tratada levianamente, que muitas vezes a gente faz isso, a gente peca, pede perdão, abusa da graça de Deus, e aí Ele perdoa, daí no dia seguinte a gente vai e peca de novo. A gente não está demonstrando esse desejo forte de alcançar a perfeição, de ser correto, de ser justo. Essa fome e essa sede é um arrependimento profundo, que quando nós pecamos, nós sentimos vontade mesmo de chorar, porque a gente sabe que isso desagrada a Deus. E a gente tenta abandonar isso para fazer o que é correto. Se aquele que mente, ele abandona a mentira e começa a falar a verdade. Aquele que rouba, ele para de roubar e ele começa a trabalhar para ele não ter que roubar mais. Ele quer se afastar daquilo que é imperfeito e que desagrada a Deus, que não é santo. Oséias, um versículo lá de Oséias, falando sobre o povo de Israel, ele fala assim: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Porque o povo de Israel era assim, né? Eles passavam por uma fase de lua de mel e depois se afastavam de Deus. E aí vinha um juiz, e o juiz levantava o povo, resgatava a santidade deles, e eles voltavam a viver uma lua de mel. Depois entravam de novo numa crise, e aí Deus levantava outro juiz, e depois ele levantou reis, e depois levantou profetas, e sempre nesse ciclo, o amor do povo de Israel era como, aqui Oséias escreve, como uma nuvem da manhã, que veio o sol, dissipa. Não era uma coisa que ficava, uma coisa que perdurava. Essa fome e essa sede é uma coisa que tem que ficar, que tem que perdurar. Ela não se dissipa assim do nada, como a nuvem ou como o orvalho da manhã. Ela é uma coisa que perdura, que fica ali constantemente batendo, martelando, não para, até alcançar, chegar naquilo que está buscando. É um desejo que não passa, que é constante. É como a fome e a sede física. Eu nunca passei por fome e sede. Não sei se alguém aqui já sofreu fome e sede. Mas dizem que chega a doer mesmo o corpo. E enquanto a fome ou a sede não é saciada, essa dor ela cada vez se intensifica mais. É assim que a gente tem que sentir. Até doer, porque a gente quer tanto essa justiça e essa perfeição. Salmo 42, o salmista expressa um pouco desse desejo, dessa fome e dessa sede. Olha o que ele diz do versículo 1 ao 3. Como suspira a corça pelas correntes das águas,
assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Suspira por quê? Por Deus, por Ele, não por nada mais. Mas ele sabe que a satisfação dele está somente em Deus. Então é por isso que ele suspira, ele busca, ele almeja aquilo. A minha alma, versículo 2, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: meu Deus, onde está? Deu para perceber, né, nas palavras do salmista, essa fome, essa sede, esse sofrimento, buscando continuamente, dia e noite, a perfeição de Deus, a pessoa de Deus. Quando o filho pródigo deixou o seu pai, lembra? E ele torrou toda a herança dele, todo o dinheiro dele. Quando acabou tudo, aí ele sentiu fome. E onde ele foi? Começou a trabalhar lá no meio dos porcos e ele começou a comer a comida dos porcos. Satisfez a fome dele. Deve ter sido ruim, mas satisfez. Mas quando ele ficou faminto, quando ele não aguentava mais, quando ele percebeu que aquilo não satisfazia mais ele, o que ele fez? Quando sentiu essa fome, essa sede muito mais intensa, ele voltou para o pai. Ele voltou para o pai dele, para a casa dele. E é esse sentimento que nós temos com ele também, essa fome, essa sede que nos leva, nos atrai a Deus, que é a única fonte, o único recurso que pode satisfazer completamente. O resto é tudo porcaria. O resto é tudo passageiro que não nos agrada e que nos atrasa, nos afasta de Deus. Teoria de Darwin fala que acredita na teoria da evolução, né? E que o homem está sempre evoluindo. E que tudo está evoluindo. Né? E aí acredita-se que viemos do macaco, e o macaco foi evoluindo, e a gente tem uma certa semelhança com o macaco, e acha então que existe essa ligação. Mas a verdadeira teoria da evolução do homem é essa. É quando o homem percebe que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ele é pecador, e ele então se humilha e se abaixa e se sujeita a Deus. É, porque Deus vive nos educando. Lembra que Nos reeducando. no Sermão do Monte a gente tem embutido a ideia de que temos que se humilhar para depois sermos exaltados. Temos que reconhecer a nossa fraqueza para depois Deus nos glorificar, nos exaltar, nos satisfazer. Mas enquanto a gente não se humilhar, não reconhecer que a gente é pobre de espírito, que a gente chora e é fraco, e a gente chora por causa disso, porque somos fracos, Deus não vai poder nos levantar. Deus não vai poder nos justificar, nos declarar santos e nos dar salvação, porque existe ainda orgulho dentro de nós. Se a gente quer ficar de pé, a gente quer ficar com o nariz empinado, não reconhecendo que somos incapazes. Então o resultado da gente ter fome e sede de justiça, seremos fartos, seremos satisfeitos. Nós seremos, aquele alvo ele vai ser atingido, nós seremos completos, felizes, santos, justos, perfeitos, íntegros. A palavra de Deus diz que não seremos confundidos. A palavra de Deus diz: aquele que bater, a porta vai se abrir. Aquele que buscar, ele vai achar. Aquele que está buscando a coisa certa, ele vai encontrar. Então, se nós estamos buscando a coisa certa, a justiça, a pessoa de Deus, a gente não vai ser confundido, a gente não vai ser desapontado. Pelo contrário, nós vamos ser satisfeitos, vamos colher os frutos disso. E eu usei aqui a mesma imagem, emprestei a imagem da evolução de Darwin,
só para mostrar que esse resultado, essa fartura, essa felicidade que a palavra de Deus nos apresenta, ela tem 3 fases. E aí eu vou emprestar o conceito da evolução para falar dessas 3 fases e com isso nós terminamos. Tem a fase passada, a fase presente e a fase futura. A fase passada, quando Deus nos tirou, quando finalmente a gente reconheceu a nossa condição, então Ele nos tira dessa condição, Ele nos transforma, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e nós somos declarados justos, nós emprestamos de Cristo a sua perfeição, a sua justiça, e ela é imputada em nós. Então nós transformamos numa nova criatura. A gente era um bicho, a gente passa a ser agora um homem novo. Então, isso aconteceu no passado, isso aconteceu um dia na sua vida quando você reconheceu. Naquele dia, naquele instante, tudo mudou para você. E foi algum dia no passado da sua vida, mas tem um aspecto presente, que a gente hoje busca e procura, tem fome e sede dessa perfeição. Deus nos fez perfeitos em Cristo, mas nós ainda temos a imperfeição em nós, que é a nossa velha natureza pecaminosa. E apesar da gente ainda não estar fisicamente e na realidade naquela posição de perfeitos, difícil explicar porque é meio paradoxal, mas como é que eu vou dizer? Nós estamos numa posição, hoje no momento ainda não estamos lá, mas nossa posição é lá, nossa garantia é lá. Então, já que aquela é a nossa posição, a gente tem que viver agora, mesmo não estando lá, viver agora refletindo aquela posição, refletindo aquela perfeição, refletindo aquela salvação. E a gente tem que buscar isso continuamente. E isso é uma coisa que acontece deve acontecer dia e noite. Dia e noite. Por isso que ela é presente. Ela tem que fazer parte da sua vida hoje. Buscando aquilo que você é. A sua posição é aquela. E tem um aspecto também futuro, que é o dia quando você vai finalmente alcançar essa perfeição completa, integral e perfeita. Quando você vai ser transformado, seu corpo glorificado, aquela velha natureza vai ficar para trás e você vai estar fisicamente na presença, face a face com o Senhor, para todo sempre. Esse é o dia futuro que a gente almeja tanto e que a gente tanto espera. Enquanto esse dia não chega, nós temos que viver no presente com essa fome, esse desejo de justiça em Deus, da perfeição. Por quê? Porque um dia nós já fomos transformados, nós já fomos tirados dessa posição de imperfeição. Então, o último versículo, abram em Filipenses e nós terminaremos com essa leitura, Filipenses 3. Paulo mostra esse paradoxo nesses versículos de Filipenses 3. O que ele diz? Sim. Era difícil ser, eu fiquei batendo aqui, serão satisfeitos, completos, felizes, santos e justos, perfeitos, íntegros, não seremos confundidos e faltou um. Depois eu volto, a senhora pode anotar, tá bom? Tá. Filipenses 3 diz o seguinte, no versículo 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, o que é essa perfeição, né? Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos que somos perfeitos, mas agora ele está falando que a gente é perfeito?
No versículo 12 ele falou que a gente não é perfeito, que a gente não alcançou a perfeição. E por isso ele briga, almeja, deixa para trás as coisas velhas e procura prosseguir para frente, adiante, para o futuro. No 12 ele falou que não é perfeito, mas no 13 ele fala: todos, pois que somos perfeitos. Paradoxal, né? A gente é perfeito ou não é? E aqui Paulo está mostrando esses aspectos, passado, presente e futuro. Passado, que nós fomos colocados nessa posição. Em Cristo Jesus, nós estamos já no céu, na presença de Deus. Mas a gente ainda vive aqui nesse mundo. Então, já que a gente está nesse mundo, vamos trabalhar, prosseguir, avançar, ter fome e sede para refletir aquela posição. E um dia aquela posição vai ser alcançada. Nós vamos chegar lá. Então, a gente vê nesse contexto de Filipenses 3, esses três aspectos do passado, presente e futuro da nossa salvação. E ele termina dizendo: se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Já alcançamos a perfeição. Então vamos andar de acordo com essa perfeição, lutando, brigando, buscando para refletir essa perfeição que não está em nós. A gente sabe, vê que é pobre de espírito, a gente chora por isso, mas Cristo nos fez perfeitos. E então, essa deve ser a nossa vontade, a vontade de todo crente: ter fome e sede de justiça. E eu queria deixar com vocês essa leitura para a semana. Se você trouxe uma caneta, um lápis ou um papel, você pode anotar, porque eu não imprimi. Mas segunda-feira, Salmo 42, terça-feira, Romanos 6. E tente, ao ler, cada dia, tenta fazer a conexão, tenta fazer o raciocínio, a aula de hoje com o que você está lendo. Tá? E aí, prometo que domingo que vem, eu vou deixar vocês compartilharem alguma coisa dessa leitura diária. Vamos orar? Gary pode orar para a gente, encerrando?